Professor Anderson, vamos para mais uma videoaula. Hoje eu vou estar comentando as questões de matemática do plano de estudo tutorado do nono ano, volume 5, semana 3. Então, na semana 3, a unidade temática álgebra, objeto de conhecimento, função quadrática, habilidade. Utilizar o conceito de função para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Conteúdos relacionados: função quadrática, concavidade da parábola, zeros de uma função quadrática, coordenadas do vértice, ponto mínimo ou ponto máximo da parábola, construção do gráfico de uma função quadrática. Interdisciplinaridade: relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano. Então, lendo essas informações aqui, que é de suma importância ler isso aqui, né? A gente já sabe os conhecimentos matemáticos que temos que ter para resolver as questões. Então, número 1. Dada a função quadrática definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Então, o valor de a é o que está acompanhando x ao quadrado, o valor de b é o que está acompanhando x, e c é um número que está sozinho. Letra B. Quais as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Nesse caso aqui nós vamos ter que calcular delta. Qual que é a fórmula de delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E depois calcular o valor de x. Como é que a gente usa, né? Qual que é a fórmula de x? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Letra C. Qual é o valor do discriminante? Então, calculando o delta, a gente vai achar o valor do discriminante, não é isso? Como o delta nesse caso vai ser maior, menor ou igual a zero? Calculando, a gente vai descobrir, não é isso? Quantos e quais os zeros ou raízes dessa função? Nesse caso aí, calculando, né, x e discriminante, a gente vai achar, né, as duas raízes. Letra E. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Nesse caso aí, calculando, né, a gente vai achar x é igual a 2, porque delta vai ser 0. Então, se x é igual a 2, y é igual a 0. G. Como a, qual que é o valor de a aqui? Ó? É menor ou maior que 0, não é isso? Nesse caso aqui, como a é maior, né, ou menor ou igual a 0, a concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberto para cima ou para baixo. Então, toda vez que o a é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mínimo ou o ponto máximo da função. Então, toda vez que é positivo, o vértice da parábola é o ponto mínimo. Letra H. Abaixo, preencha a tabela determinando os pontos do gráfico dessa função e depois construa o seu gráfico no plano cartesiano. Então, aqui tem a função, aqui já tem os valores, né, de x, que a gente vai substituir na função. Então, nesse caso aqui, ó, quando x é igual a 0, quanto que vai dar y, não é isso? Então, aqui, ó, 0 ao quadrado menos 4 vezes 0. Aqui vai dar tudo 0, então vai sobrar o quê? Só 4, não é isso? Então, aqui vai ser 0 e 4. F de 0 é igual a 4. Se for 1, f de x é igual, vai ficar o quê? 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 menos 4 vezes 1, que é 4, mais 4. Então, 1 menos 4 vai dar menos 3. Menos 3 mais 4 vai dar 1. Então, aqui nesse caso vai ficar 1, não é isso? F de 1 é igual a 1. Então, vocês vão substituir e vai achar os valores de y. Nesse caso aqui, ó, o primeiro ponto, f de 0, né? X é igual a 0. Quanto que vai ser y? 4. Então, vai ser aqui o primeiro ponto. Aqui, f de 1 é igual a 1. Então, vai ficar 1 e 1. Então, vai ter o primeiro ponto aqui. Depois, né, um ponto aqui. Não é isso? E resolvendo aqui, vocês vão achar os outros pontos. Letra 2. Número 2. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z, conforme mostra a figura ao lado. Sabendo que o ponto V
na figura representam o vértice da parábola localizado sobre o eixo x, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é f de x é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Qual é a altura do líquido ou valor de c na função? Então, quer saber esse valor aqui, ó. Aqui é o vértice, não é isso? Que divide ao meio aqui. Então, como é que a gente vai fazer para calcular? Tem essa função aqui. Então, eu vou ter que calcular o vértice de x. Qual que é a fórmula, né? Nós vamos usar a fórmula o quê? Menos b sobre 2a. Qual que é o valor de b? Já é negativo, não é isso? A gente tem que tomar cuidado com os sinais. Então, a fórmula que eu já falei, né? Então, x de vértice é igual a menos b sobre 2a. Substituindo, nós vamos encontrar o valor que é igual a 2, certo? Então, vai ficar, ó, para x, nesse caso, é igual a 2, y é igual a 0. Então, vai ficar 2 e 0. Voltando lá na função, substituindo, né? Então, aqui vai ficar 0 é igual a 3 meios de vezes 2, menos 6 vezes 2, mais c. Aí, resolvendo, nós vamos achar o valor de c. 3. Observe abaixo o gráfico de uma função definida por várias sentenças envolvendo as leis de formação de funções polinomiais de primeiro grau, segundo grau e função constante. Letra A. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? Ó, vamos prestar atenção aqui, ó. A função de segundo grau que nós temos é essa aqui, ó. Então, quais são o zero raiz da função? Aqui nesse caso, menos 4 e 0. Nesse caso aqui também, ó, menos 2 e 0, né? Porque aqui a gente só tem x aqui, ó. Não tem o y, né? Então, aqui, ó, menos 4 e 0. E aqui, menos 2 e 0. Letra B. Quais as coordenadas do vértice da parábola, gráfico da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? O vértice, não é isso? Então, o que é? X vale o quê? Menos 3, y vale menos 2. Então, menos 3 e menos 2. Aqui, ó. Para x maior ou igual a menos 2, e x menor ou igual a 0, então nesse intervalo aqui, ó, a lei de formação envolvida na definição da função f é uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou função constante. Nesse caso aqui é uma função o quê? De primeiro grau, não é isso? Nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? Ela é o quê? Decrescente. Ela está o quê? Descendo. Letra C. Letra D. Para x maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 3, a lei de formação envolvida na definição da função é de uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou função constante. Vamos analisar lá, ó. Nesse intervalo aqui, ó. É uma função que de primeiro grau, não é isso? Ela não tem a parábola para ser de segundo grau. Então, nesse intervalo, a função f é crescente ou decrescente? Ela é crescente, ela está o quê? Subindo. Para quais valores de x a função f é constante? Então, vamos olhar lá. Quais são os valores, não é isso? Ela é constante aqui, nesse intervalo aqui, ó. Então, ó, x maior ou igual a 3 e x menor ou igual a 5, não é isso?
Para esses valores de x, qual é o valor de f de x? F de x é igual ao quê? É igual a 2 nesse caso aqui, né? F de x é igual a 2. Bem, espero que vocês consigam resolver as atividades. Não deixem de se inscrever no canal. O professor Anderson agradece.